dia, na paz de Cristo Jesus, ao presidente desta casa, o Silva, ao nosso querido amigo e prefeito, Luiz Mendes, ao querido irmão Diogo, que é membro ali da nossa igreja, também vereador desta casa, os demais vereadores. Nós queremos cumprimentar os pastores, o padre, as autoridades eclesiásticas, também cumprimentar o nosso pastor, presidente da Assembleia de Deus desta cidade, pastor Raimundo Bené. Para nós, constitui esse momento de grande alegria estar convosco, quando esta casa abre as suas portas para celebrar conosco o nosso centenário, uma festa que está sendo celebrada em todo o país, com muita alegria, com muita satisfação, muito prazer. Nós queremos ler o texto do centenário, que é o texto que nós comemoramos o centenário das Assembleias de Deus do Brasil. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, primeiro até o versículo 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus queridos, a festa do centenário, ela se propaga e se torna uma profusão sem precedente na história, visto que a mensagem basilar, temática da estrutura teológica da Assembleia de Deus está em Atos, capítulo 2. O celebrado Pentecostes significava duas coisas. Uma, celebrar a colheita maravilhosa que Deus dava pelo fruto da terra. O outro aspecto do Pentecostes significava a entrega da lei. Quando no Monte Sinai, Deus entregou a lei para os judeus. Daí a palavra Pentecostes, 50, no grego assim, vem para a tradução da Septuaginta, e nós hoje estamos a comemorar o centenário. Quero dizer a todos que a história do Pentecostes, ela nasce com a igreja primitiva, e ela se cumpre de forma escatológica. E se todos analisarem esse texto bíblico, entenderão sobre a importância da igreja crer no batismo com o Espírito Santo. Quero rapidamente dizer o seguinte a todos. Em 1960, quando os Estados Unidos, quando o Canadá foi tomado pela onda dos hits, foi tomado pela onda das minissárias, topless, foi tomado pela onda do rock and roll, o adultério, a prostituição e as drogas aumentaram. Isso em 1960. Daí, o movimento pentecostal, ele já se desencadeava em vários países do mundo. Vários países do mundo. O movimento pentecostal não começou com uma igreja, começou com pessoas isoladas que começaram a crer na promessa. Iowa, Estados Unidos, Nova Jersey, Alemanha, França, Suécia, Japão, Guiné-Bissau. As pessoas leram esse texto e começaram a crer no poder do Espírito Santo, em casas, fazendas, ruas, e começaram a receber o poder de Deus. Foi daí que surgiu o movimento pentecostal. Mas quero dizer que durante aquela onda, quando o rock and roll estava incentivando o uso das drogas, prostituição, quando tudo estava aumentando, surgiu o movimento pentecostal que veio na força e no poder de Deus para lutar contra essa maré de coisas que contrariavam a palavra de Deus. E lembro-me de Charles Fox, que foi o grande incentivador para todos os americanos, principalmente em Chicago, falando sobre a importância do poder do Espírito Santo. Daí, William Seymour, em 1906, ele então toma essa palavra de Atos 2 e crê nela, e começa a orar em uma pequena casa com apenas 6 irmãos, uma pequena casa.
Nesta casa, Jesus Cristo começou a curar, Jesus Cristo começou a salvar, Jesus Cristo começou a batizar. Pessoas incrédulas, teólogos céticos, antes cristãos, iam na casa de Seymour para saber se aquilo ali era verdade. E quando chegaram lá, em uma época que os negros nos Estados Unidos eram discriminados em alto grau. Além disso, um negro cego, um homem da roça, um homem sem cultura, ele levanta o movimento pentecostal, orando com apenas 2 homens e algumas mulheres. Aquele negro, quando ele começou a orar nos Estados Unidos, o mundo se levantou contra ele, por dizer que ele estava louco. Mas teólogos intelectualistas de Cambridge, Harvard, tiveram que descer diante da mensagem e do poder de Deus que movia aquela pequena casa onde Seymour morava. Ao ponto de uma mulher branca, americana, falar línguas estranhas pela primeira vez na casa de Seymour. O poder de Deus foi tão grande que a barreira racial dos Estados Unidos começou a ser quebrada por causa do poder do Espírito Santo na vida de Seymour. Hoje, os Estados Unidos glorifica a Deus e a vida de William Seymour, porque ele introduziu a palavra do Pentecoste, que desfez a barreira. Pastores, brancos, negros, analfabetos, intelectuais se juntaram e se renderam diante do poder e da glória e da efusão do Espírito Santo de Deus. De forma que desde do Canadá, o poder de Deus se alastrou, tomando conta de todos os países do mundo. E em 1910 chega ao Brasil 2 homens que também estiveram presentes lá na Rua Azusa em 1906 para saberem que era de Deus. Daniel Berg e Gunavi eram formados em teologia, grandes universidades, eram suecos, e quando foram para lá, eles foram para ver se aquilo que estavam dizendo era verdade. Mas entendam bem, Jesus disse que a experiência é melhor do que o conto, do que o relato. E religião não se fala, religião não se debate, religião se vive. Se vive com a fé daquele que crê em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, quando alguém tentou colocar, dizendo: olha Jesus, nós vimos um homem expulsar demônio no teu nome. Nós queremos proibir porque ele não faz parte do nosso convívio. Jesus disse de forma alguma: aquele que usa o meu nome para expulsar o demônio, ele está do meu lado. E quem está comigo não espalha, mas ajunta. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ao longo de toda a história, ela tem levado essa palavra. E eu quero dizer, em 1557, na terra do Rio de Janeiro, apareceu Pierre pregando o salmo, que eu quero ler o primeiro salmo que foi lido no Brasil por um pastor para pregar a palavra de Deus. Salmo 27, versículo 4. Ele abriu a Bíblia em uma manhã e leu esse versículo. 1557, ele leu o Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Quero parafrasear as palavras de Santo Agostinho quando ele dizia: a igreja é o corpo de Cristo. Ela não tem placa, ela não tem nome, ela não tem título. A igreja, ela é um hospital que está aí para curar as feridas daqueles que se encontram feridos e sem paz no coração. Então, hoje, nós estamos comemorando esse avivamento. E Daniel Berg e Gunavi não vieram causar divisão, nem contenda nas terras brasileiras. Foram hospedados por pastores batistas. Saíram da igreja batista na paz, no amor e na comunhão com os irmãos. Porque a batista tradicional não adotava a doutrina como batismo com o Espírito Santo. Mas eles disseram: os irmãos que creem nessa doutrina, sigam o pastor Daniel Berg e o irmão Gunavi. Não foi em divisão nem contenda. Eles se uniram, a igreja creu, e aqueles que não acreditavam pediram para eles se retirarem para pregarem a sua doutrina. E desde lá, 1910, a igreja ela tem contribuído para a paz e para a felicidade do nosso país. Estava lendo, padre, em um livro do diocesano, que é usado para os alunos do ensino médio, e tem uma matéria sobre os pentecostais. E achei uma frase interessante. Eu me lembro de Ivone Gabbara, grande teóloga, que ela fazia uma pesquisa sobre o movimento pentecostal. Ela disse: o que eu acho mais lindo
dos pentecostais, teólogos formados pela Pontifícia, ou de um pandeiro, ou apenas em um grupo de pequenos jovens. Eles cantam como a Assembleia de Deus surgiu confiando no poder do Espírito Santo, que até hoje tem se alastrado por todo mundo. E aqueles que têm procurado servir a Deus, mediante a Bíblia, têm encontrado o poder de Deus que tem alegrado os corações. Portanto, muito obrigado ao presidente desta casa, a todos, que Deus abençoe e vamos juntos comemorar o centenário das Assembleias de Deus. Muito obrigado.